Síndico, como está a gestão da água em seu condomínio? E o seu condomínio já possui individualização dos medidores de água? Para falar sobre os avanços dos métodos da gestão de água nos condomínios, vamos conversar hoje com o engenheiro e o diretor da Conta Justa. Hoje estamos com o Nicolas Leão Macedo de Oliveira. Muito bem-vindo, Nicolas. Nicolas, conta pra gente quais são as maiores dores nos condomínios quando se refere à gestão da água. Vamos lá. Hoje, é muito difícil a gente dizer qual é a dor que o condomínio tem. Principalmente quando envolve água, que é muito difícil de você entender o que está acontecendo dentro do condomínio. A gente sempre fala que cada condomínio tem sua peculiaridade, né? Então, normalmente, quando a gente nota-se, né, elenca as principais dores de um condomínio na parte de água, a gente sempre menciona a dificuldade de você garantir aquela medição, ter desconfiança na medição do condomínio e do apartamento. Quando a gente menciona isso, a gente sabe que as companhias de águas, né, elas têm esse faturamento mensal e você muitas vezes desconfia se realmente está correto essa medição. Se for elencar hoje, a principal dor é a medição, né? Um dos outros itens que a gente sempre menciona em questões de dores é o vazamento, né? O vazamento ele ocorre mensalmente ou até anualmente em condomínios, né? Não tem como um condomínio não ter um dia um vazamento, então é comum acontecer, né? Mas hoje, se for elencar as principais dores, com certeza medições e vazamentos estão disparados aí nos número 1 e 2 aí de problemas na área condominial, na parte de água. Nicolas, para quem ainda não sabe, explica um pouquinho para a gente primeiro o que seria a individualização. Vamos lá. Hoje, normalmente, os condomínios novos, né, eles saem já com seus medidores individuais, né? Medidores aqueles que marcam o seu consumo de água mensal ou consumo de gás mensal, né? Como se fosse um relógio da Celesc ou como se fosse uma casa, residência que hoje tem o seu relógio individual, né? Quando a gente fala em individualização, é quando a gente pega condomínios que não têm esse medidor individual. Ou seja, quando o condomínio recebe a conta de água no final do mês, ele paga um rateio, né? Normalmente a gente chama rateio por fração ideal, que é pelo tamanho do apartamento, ele vai pagar aquela fatia da conta de água ou da conta de gás, né? Normalmente o gás ele já tem quase todo mundo individualizado, mas a água ela ainda está crescente, né, nessa parte de individualização. Então, cita para a gente quais são alguns dos benefícios em relação à individualização. Bom, primeiramente a gente sempre fala que é a justiça social, você pagar a sua conta. Já pensou se todo mundo tivesse a mesma conta da Celesc, de energia, né? E o vizinho liga o ar-condicionado, você já vai brigar com o vizinho porque ele ligou o ar-condicionado. É mais ou menos o que acontece na água, né? Você individualiza, você vai pagar a sua conta. Se você consome água, pouca água, ou se é sustentável, você vai pagar uma conta sustentável, não vai pagar mais a conta do seu vizinho, né? Esse é o principal motivo para você individualizar. Aí tem outros pontos, né? Nessa parte de ser sustentável, você conseguir economizar água, né? Contribuir com a melhora do mundo. Hoje a gente vê que a cada estiagem que chega, a gente está ficando com menos água no abastecimento. Então, a gente economizar água é a única forma de você conseguir garantir que tenha água para o futuro, né? Mas essa individualização, a individualização da água, ela é obrigatória? Existe alguma lei específica para a questão da individualização dos condomínios residenciais, por exemplo? Vamos lá. Para condomínios novos, existe uma lei que foi sancionada em 2016 pelo presidente atual, né? Onde ela obrigou todos os condomínios novos, lançamentos do Brasil, a saírem com individualização. Então, ou seja, cada apartamento tem que ter o seu próprio medidor, né? Para condomínios antigos, não existe uma lei oficial que diga, ó, você tem que ser individualizado, né? Porque a gente sabe que tem condomínios que têm dificuldades maiores para fazer esse procedimento, né? Mas hoje, com a ferramenta que a gente trabalha, que é uma ferramenta de individualização moderna, que a gente chama, né? Você consegue pegar condomínios antigos que tem que realmente várias prumadas de abastecimento para fazer esse serviço, né? Mas é possível sim fazer o serviço de individualização de água e é hoje a nova moda do mercado, até porque com essas novas tarifações aí das companhias, a individualização virou uma moda, né? Todo mundo quer fazer e todo mundo vê a viabilidade agora, né?
Nicolas, quando a gente está falando agora de conta justa, a gente busca muito a questão da tecnologia também. Existe forma, já existe automação? Por que realizar essa... Existe como o síndico ter na palma da mão, saber como é que está a conta de água, de gás também? Como é que funciona? Isso. Hoje, o conta justa, né, o que ele sai diferente do que é o método clássico, que a gente chama, né, o método moderno. O método moderno é quando a gente coloca junto na solução o que a gente chama de leitura remota, que é a automação dos medidores, né? Eu trouxe aqui para mostrar também no vídeo um medidor de água, tá? Esse é um medidor de água laranja, que é um medidor de água quente, tá? E aqui a diferença é a acoplagem do sistema de rádio que faz toda a tecnologia conta justa, tá? A diferença do medidor convencional para o medidor conta justa é só essa peça branca que está acoplada em cima do medidor. E ela consegue fazer toda a leitura remota do medidor, onde você não precisa mais mês a mês anotar o consumo do seu medidor. Então facilita muito para colocar medidores em locais de difícil acesso, facilita muito para condomínios com grande quantidade de apartamentos, que o zelador ou o síndico tem que fazer a leitura todo mês por obrigação, né? E aí o Conta Justa consegue facilitar nessa leitura, né? Ele faz a leitura toda automática, mensal, detecta vazamento e ainda consegue ter dado diário de consumo. Então esse é o diferencial que praticamente só nós hoje temos no mercado, né? E que facilita muito a gestão de água no condomínio. Agora, principalmente com tantas normas, tantas leis, não só os síndicos, os zeladores também estão tendo que se profissionalizar. Então, acaba que esse tempo ali que ele está, né, tem a questão humana de estar ali dentro dos condomínios verificando, pode haver erro, isso facilita muito, né? Então, essas Facilita tecnologias muito. vêm a contribuir muito com o trabalho dos síndicos. E Sim, tem sim. também aqui, que eu estou bem curiosa para saber, o que é essa gestão de utilities, é isso? O que seria? Por Utilities. que ele é tão importante para os condomínios? O que a gente chama de utilities, né? Utilities são aqueles gastos mensais do condomínio, né? Que hoje a nossa atuação ela é para utilities, não só para água. Utilities a gente chama de consumo de água, gás e energia. Por isso que hoje a nossa empresa, né? Ela atua nessas três áreas. Claro, muito mais forte na água, porque a água ela traz mais dores do que a energia e o gás, né? Mas com certeza a gente conseguiria hoje chamar os utilities o que a gente chama de gastos de água, gás e energia para o condomínio, que esse consumo não tem como o condomínio não ter. Todo mês vai chegar a sua conta de água, gás e energia. Nicolas, esse assunto realmente é muito sério. A gente está falando de Santa Catarina, às vezes o pessoal pode não ter tanta percepção aqui em Santa Catarina. Eu, por exemplo, fui esses tempos para Curitiba, mês passado, por exemplo, e lá está feia essa questão da água. Cada 2 dias eles estão liberando, ainda continua. Eu vi na pele o que é realmente faltar água. Então, tudo que a gente Sim. puder trazer, né, de referência da economia de água realmente é muito importante. Mas conta para a gente como é que está sendo feito o trabalho do Conta Justa em Santa Catarina. Vamos lá. O Conta Justa hoje, né, na verdade, ele já tem 10 anos de mercado, então a atuação já é bem antiga, né? Começou em São Paulo, né? Como toda tecnologia no Brasil começa sempre em São Paulo, né? E logo em seguida ela foi chegando em cada estado. Hoje já é atuante em quase todos os estados brasileiros, né? O Conta Justa, ele tem uma empresa responsável por cada estado. Então, se qualquer estado brasileiro que você precisar ou querer os serviços do Conta Justa, vai ter uma empresa que vai atender você lá. Aqui em Santa Catarina, a gente que atua, né? Já temos aí 2 anos de atuação só com Conta Justa, né? E aí já atuando aí em mais de 1.500 pontos medidos, ou seja, 1.500 medidores sendo telemedidos e sendo, como a gente chama de inteligentes, né? Medidores inteligentes. Essa atuação hoje que o Conta Justa tem é uma atuação muito próxima, né? É uma atuação que a gente chama de atuação regional, pela necessidade de você ter que estar sempre muito próximo ao condomínio, né? Problemas de água, problemas de gás sempre acontecem e energia acontecem sempre cada mês, cada semana. Então a gente é muito próximo dos condomínios. Então condomínios em Balneário Camboriú a gente atua bastante, condomínios em Florianópolis, Joinville, essa área litorânea a gente tem uma atuação muito forte e normalmente a gente consegue auxiliar muito nessa parte técnica dos condomínios, né? Nicolas, muito interessante até pela tua profissão de engenheiro, né? A parte técnica, desenvolver esse trabalho. E em edifícios existentes, é possível colocar individualização? Sim. Para quem trabalha nessa área de engenharia, sempre motiva muito você trabalhar com sustentabilidade, modernização. Você sempre quer buscar um novo, né?
Não mais, a gente não mais buscar só o que a gente sempre conhece, sempre existiu. Então, o Conta Justa, ele normalmente ele incentiva muito essa parte sustentável de tecnologia. Para condomínios antigos, é, na verdade, o maior desafio, né? Hoje, os condomínios que mais nos procuram são os condomínios antigos, né? Normalmente, os que têm mais dores, os que querem realmente cobrar a sua fatura da maneira correta. E é, claro, os nossos principais clientes hoje são condomínios já de 30, 40, 50 anos que precisam do nosso auxílio técnico para cobrança, individualização e leitura. E também outra questão que a gente gostaria de saber, esse novo modelo de cobrança da Casan, EMASA, aqui no caso de Santa Catarina, quais são os benefícios para os consumidores e o que mudou? Perfeito. Foi em 2018 que começou, na verdade, um assunto muito polêmico em Balneário Camboriú, onde o condomínio ele entrou na justiça, né, para fazer a EMASA, a Companhia de Águas de Balneário, né, fazer a cobrança de uma maneira mais correta, né. Isso gerou uma discussão gigantesca no estado de Santa Catarina, né, e aí a Aresc, que é o órgão regulador do estado de Santa Catarina nessa parte de água, né, fez esse novo programa, que é essa nova tarifação que começou a atuar em 2020 em Balneário primeiro, começou em janeiro, e na Casan começou aí em abril essa nova tarifação. O que é essa nova tarifação do que a gente antes pagava, né? Antes a gente pagava um valor mínimo de água, que é o que a gente chama de taxa mínima, né? Que é aquela taxa de 10 metros cúbicos que cada unidade ou cada morador tem de franquia para gastar. Se você gastava 5, você pagava 10. Se você gastava 2, pagava 10. Se você gastasse 10, pagava 10. Agora, aí você passa dos 10, aí você começa a chegar numa faixa superior, aí você paga um percentual um pouco a mais. Mas, normalmente, ninguém achava justo você pagar 10 metros cúbicos e consumir sempre menos. Então, gerava uma polêmica gigantesca em cima disso. Como que eu vou ser econômico, sustentável, se a minha conta vai sempre vir a mesma? Não faz sentido nenhum, né? É que nem o carro, a gente brinca. Se você está dirigindo o carro, eu quero ser econômico, eu tiro o pé do acelerador. Mas já pensou se você gastasse sempre o mesmo litro de gasolina? Não faria sentido nenhum, todo mundo nunca ia baixar para tentar economizar gasolina, né? Então foi aí que, com essa pegada que foi extinto, né, a taxa mínima, e entrou o que a gente chama de taxa fixa operacional, que é a TDFI, que é o que a Casan e hoje a EMASA utilizam, onde eles pagam um valor irrisório para ter disponível água. É um valor que a gente chama de taxa de disponibilidade, para você ter a água 24 horas por dia, e aí você daí paga o seu consumo. Normalmente, quem consome 7 metros cúbicos, 6 metros cúbicos por mês, por unidade, está pagando menos. Então, normalmente, isso atraiu muito mais o interesse de economia de água e é o primeiro passo aí para a parte de saneamento ser um pouco mais justo na cobrança. A gente percebeu que foi uma luta bem grande dos síndicos Foi. e houve muito progresso, tanto em relação à água, quanto em relação ao esgoto. Havia muito julgamento em relação aos síndicos e não era essa questão, então conseguiram durante meses e algo que foi benéfico para todo mundo, né? Tanto para os Sim, síndicos quanto sim. para Mas, o Miriam, meio ambiente e para tudo em uma geral. parte importante que a gente sempre menciona, tudo bem, a taxa fixa, ela veio, a taxa, né, essa nova tarifação veio para ser mais justa, né? Só que também ela vai punir quem não economiza água, né? A gente brinca aqui nas internas, né, que diz, bom, chegou a nova tarifação, mas quem não é econômico vai se dar mal, porque a faixa de consumo aumentou, ela é muito maior do que a antiga. Então, se você não passa desses 10 metros cúbicos teóricos, que a gente brinca também, você vai ter uma taxa muito maior do que você pagava antes. Então, sempre aviso, apartamentos que não têm selo sustentável, tentar economizar água, vai aumentar bastante a sua fatura, tanto em Balneário, tanto na Casan, e principalmente nas outras companhias que devem também atuar na nova tarifação. A gente bate muito nessa tecla dos síndicos em relação à visão 2050. Né? A gente fala que quando haveria um pico da população e o planeta não vai dar conta se a gente não se preocupar o mais rápido possível. Então, assim, é um alerta para os síndicos que às vezes estão administrando condomínios mais antigos, aproveitarem na hora de fazer um retrofit, né, e verificar todas as questões que podem ser feitas, né, dentro do próprio edifício. É a questão Sim. de captação da água da chuva, que é mais do que necessário,
piso drenante, enfim, tem muitos recursos que podem ser aplicados e é nesse momento que tem que verificar o que pode ser, né? E também apresentando soluções para os moradores, porque nem sempre vai conseguir da noite para o dia, ainda mais quando envolve questões financeiras, mas tudo que tiver uma programação é realmente possível. A gente tem visto vários síndicos trabalhando dessa forma, com excelência, inclusive, nisso. Aproveitar, às vezes, que realmente é obrigatório, às vezes, fazer uma manutenção na fachada, verificar quais são, o que pode ser utilizado. Realmente tem muitos recursos que podem ser aplicados em edifícios antigos que vão trazer, que são inteligentes para trazer economia, né? Nicolas, eu gostaria de te agradecer. Não sei se você quer deixar mais algum recado, fica à vontade. Certo. Bom, a gente gostaria de se deixar à disposição, né, para qualquer síndico, morador. A gente recebe também dúvidas de vários moradores aqui no nosso WhatsApp, né? Ficar à disposição para sempre que precisar. Qualquer dúvida na parte de água, gás e energia, a gente fica à disposição para atender, fazer orçamentos, entender o que a gente pode auxiliar nessa alçada aí que a gente sabe que não é qualquer um que consegue descobrir um problema dentro de um condomínio. E como você mesmo disse, né, um condomínio antigo, ele tem uma taxa de crescimento da parte de investimento muito grande, né? Cada ano que passa, cada ano que você tem que investir mais na parte estrutural. E a gente imagina que o Conta Justa, com essa individualização moderna, a gente consegue ajudar a tornar um pouco mais justo essa cobrança e conseguir manter uma qualidade na gestão de água, tá? Mas a gente fica sempre à disposição. Depois, imagino, né, Miriam, que você vá postar os nossos contatos, né? Mas nosso site, mediage.com.br, e também a gente está sempre online no WhatsApp para respostas, tá ok? Joia, Nicolas, mais uma vez, muito obrigada. Pessoal, quem acompanha o Condomeeting nas quintas-feiras no Conde TV, nas redes sociais, a gente sempre coloca vídeos também quando vocês mandam para a gente para explicar, às vezes, dicas diárias da engenharia, o dia a dia nos condomínios, nas obras. Para quem não conhece também, o portal Condomeeting, a gente tem muito conteúdo bom, a nossa equipe tem jornalistas, tem designers, tem a parte de produção. E é isso aí, pessoal. A revista Só Que Condomínios também está na 19ª edição, nas entregas. E momentaneamente estamos parados com os eventos, mas a gente também lançou um guia de fornecedores. Mas logo, logo voltam os eventos e a gente está aí trazendo solução para vocês. E muito obrigada. Obrigada, Nicolas. Obrigado também, Miriam.